Amanhã temos mais uma live, um vídeo. Esse dia maravilhoso que está amanhecendo. Quero convidar todos vocês para participarem, né? Compartilharem, se inscreverem no canal, né? Quero convidar vocês que tenham escutado esse vídeo, que possam entender a mensagem. As minhas mensagens, elas não é mensagens ruins, porque eu uso Bíblia, né? Minha mensagem é mensagem boa para que vocês abram o entendimento. Então, o livro de Romanos, seu capítulo 1, eu vou começar aqui no versículo 5, diz assim: versículo 5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado. A palavra do Senhor, que permanece para sempre, ela está falando do quê? Sobre o Filho de Deus, né? O versículo 4 diz assim: declarado Filho de Deus, em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Pela ressurreição dos mortos. O 6 diz assim: entre as quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. Então aqui, Paulo, ele vem de um debate, nesse batido aqui. Eu vou até voltar lá atrás para que vocês entendam, porque eu peguei aqui do capítulo 5, voltei para o 4, mas não está um bom entendimento. Vamos saber o que Paulo quer dizer aqui. E para saber o que Paulo veio aqui, nós devemos vir do primeiro. Ele está dizendo aqui, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, segundo, separado para o Evangelho de Deus. Então, o versículo 1 diz: veja que Paulo, ele não está sendo chamado aqui por o Moisés, pelo Abraão, pelo Davi, né? Então, o 2 diz assim: o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. São Paulo, a gente tem conhecimento de que Paulo era um homem muito mau, né? Mas na frente, aí para trás, no livro de Romanos, livro de Atos, diz que ele levava a igreja inteira cativo, né? Mas ajudava na morte, ajudou na morte de Estevão. Era um homem mau, mas ele já tinha essa profecia de que ele já era de Deus, que ele já era. Então, ele era declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé em todas as gentes pelo seu nome. Entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo,
7. A todos os que estais em Rama, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor que permanece para sempre, ela vai continuando aqui com firmeza, né? Sempre é Jesus Cristo, sempre é Paulo, né? Primeiro Jesus, depois Paulo. Jesus Cristo envia Paulo para o ensinamento do Evangelho que alcança até hoje, né? Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo. Não é por Moisés, não é por Elias, não é por Davi, não é por Salomão, né? É por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Não é anunciado aqui os 613 panos da lei de Moisés. É a vossa fé, que é a lei da graça. Por quê? Deus, a quem sirvo, em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, né? Paulo aqui serve a Deus no espírito dele, no Evangelho do Filho de Deus, né? Me é testemunha de como insensatamente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejam firmados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignore que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios, né? Eu sou devedor, tanto a grego como a bárbaro, tanto a sábio como a ignorante. Assim, quando está em mim, né? Assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho de a vós que estáis em Roma. Paulo está dizendo que está pronto para anunciar o Evangelho aos romanos, né? Foi lá onde Paulo foi para esse lugar chamado Rama, que lá foi decapitado, né? Mas ele tinha que ser morto lá porque já era uma profecia e era um pedido de Deus para que ele pregasse lá. Ainda que o povo matasse ele lá, mas a palavra de Deus tinha de ser
pregada lá. Hoje a gente vê um monte de covarde, em vez de levar, pregar a palavra nos lugares com fé, com verdade, vai mentir para pegar dinheiro, vai mentir para roubar, vai mentir para vender alguma coisa. Esses pastores, esses bispos, esses apóstolos não têm nenhum exemplo de Paulo, não tem nenhuma aparência com o ressuscitado. O livro de Colossenses 3 diz: se pois já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está. À destra de Deus, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Podemos olhar as obras desses cidadãos que estão pregando no Brasil, dizendo que é para Deus, buscando muitas e muitas coisas para este mundo. Então, não é a palavra de Deus que eles pregam, né? A palavra de Deus está longe desses ensinamentos. E aqui continua mais: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente dos judeus e também do grego. Esses eram o destino primeiro de Paulo, no versículo 16. O destino primeiro de Paulo, para começar a pregar para nós gentios, o evangelho devia começar por lá, pelos judeus, pelo grego, pelas tribos de Israel. Por isso que ele foi a Roma, e escreveu cartas e cartas lá. E avançou porque o evangelho, no tempo que ele estava, foi espalhado pelo mundo. Mas depois ele disse: eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis se levantarão, e que diante de vocês mesmos vai haver homens mentirosos, gananciosos, que não vão crer nessas palavras. E vai levar todos os crentes após si. E está aí no Brasil. Foi Paulo morrer, eles tomaram conta da palavra, esconderam a palavra e estão pregando uma grande mentira. Não é a palavra de Deus que eles estão pregando, eles esconderam a palavra que Paulo estava pregando e colocaram uma mentira na palavra para que as pessoas acreditem, mas não saiam da prisão, viu? Aprisionado, sempre com medo do diabo, sempre com medo de morrerem. Aceite o Jesus, mas tem todo dia que está reforçando a fé, dizendo a mesma coisa, esperando em Jesus, Até Jesus eles estão esperando por causa da falso ensinamento, a mentira, E a palavra do Senhor permanece para sempre por a boca destes homens, é negado, estes homens não são de Deus. O livro de Isaías, 56 anos, diz que estes cães são gulosos, não se pode fartar. Eles são pastores que nada compreendem, cada um se torna para seu caminho, cada um para a sua ganância. Miqueias 3, 11 diz assim: os seus chefes dão a sentença por presente, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas profetizam por dinheiro, e ainda se encosta ao Senhor e diz: não está o Senhor no meio de nós, nem o mal não sobrevirá. Mateus 7,15 diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Oséias 4,6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então a gente vê. Então, no livro de Mateus, no seu capítulo 7 e no versículo 22, vai sempre continuar a mesma coisa.
excluir esse exame do reino de Deus. Por isso eu quero dizer a vocês que compartilhem os vídeos e que eu quero agradecer a oportunidade e que vocês continuem nessa fé, pregando a verdade.